Olá pessoal, espero que estejam bem. Vamos dar início a mais uma videoaula nossa e uma continuação do mesmo assunto que estávamos tratando na última aula, tá? Sobre síntese energética, como avaliar holisticamente o ecossistema econômico. Então, esta aula é a segunda e é uma continuação daquele mesmo assunto. Mais uma vez eu estou trazendo como sugestão de leitura para vocês, ou seja, como texto base, um capítulo do livro do professor Odom, com a sua esposa, tá? Do livro Declínio Próspero, e agora eu estou sugerindo então o capítulo 6, intitulado A Riqueza Verdadeira e a Economia, e é um capítulo então que tem um foco mais para a economia, tá? E não só, pessoal, eu gostaria de dizer para vocês, não só para essas nossas duas aulas, mas esse é um livro maravilhoso, tá? Esse é um livro excelente, é um livro didático, ele é relativamente simples de ler, é um livro muito informativo, muito rico, tá? Não é um livro denso, daqueles muito técnicos, muito científicos, tá? Então é um livro bem agradável. Se vocês gostaram deste assunto, fica a minha sugestão de que vocês adquiram esse livro, porque ele é uma obra muito legal. E mais uma curiosidade, já tinha adiantado para vocês, a pessoa que traduziu esse livro do inglês para o português foi o professor Henrique Ortega, da Unicamp, que nós tivemos a satisfação de contar com uma visita dele, com uma palestra dele, tá? Então ele conhecia muito bem o Odum, eram bem próximos, tá? Podemos assim considerar, e ele então fez a tradução do livro deste livro do professor Odum, ok? Então fica aí a minha sugestão para a biblioteca de vocês. Mas vamos então dar continuidade à nossa síntese emergética. As nossas questões que vão então nortear a nossa problemática, a nossa discussão acerca da problemática deste tema são as seguintes. Qual é a riqueza verdadeira seguindo a proposta da síntese energética? Na verdade, vocês já sabem, porque a gente já vem discutindo isso, tá? Mas vocês vão perceber que agora nós vamos tentar monetizar as coisas, vamos tentar atribuir valores, tá? Então, talvez fique um pouco mais completo para vocês responderem esta questão. Então, gostaria que prestasse atenção nisso. De acordo com esta proposta metodológica, qual é a verdadeira riqueza? No que consta a verdadeira riqueza? E uma segunda pergunta é: qualquer semelhança com o nosso país não é uma mera causalidade? Tá? A nossa segunda pergunta é a seguinte: um país que é grande exportador de commodities básicas, sejam elas agrícolas ou minerais, ele é beneficiado ou prejudicado em trocas internacionais se o método de avaliação for a síntese energética? Tá? Então, eu gostaria que depois de tudo que a gente conversar aqui, depois da reflexão individual de vocês, conhecendo a agropecuária brasileira, que vocês já conhecem mais, porque vocês já estão há um bom tempo aqui estudando conosco, tá? Eu gostaria que vocês arriscassem a resposta de vocês para isso. Só para ilustrar um pouquinho mais, o que são commodities básicas agrícolas? São commodities vegetais ou animais, então a soja, o café, o arroz, feijão, milho, tá? A cana, açúcar, ela já é processada, mas é uma commodity também, a derivada da produção vegetal, tá? O suco de laranja, são commodities importantes que o Brasil exporta. E o Brasil também é um grande exportador de commodities minerais, tá? Vide, por exemplo, o Vale do Rio Doce e as suas coisas todas que vocês conhecem muito bem. Então, o Brasil exporta uma série de minerais, sendo que o ferro, por exemplo, que é o mineral base da indústria, digamos assim, o Brasil é um grande exportador de ferro e de vários outros, tá? Mas principalmente de ferro, ok? Então, o Brasil envia para o exterior muita commodity básica, muita. Nós somos um grande supridor mundial destas commodities, ok? Muito bem, antes de darmos continuidade, eu gostaria de fazer um brevíssimo reparo aqui. Foi um alerta de uma colega nossa, da Juliana, tá? Ela disse: professor, será que não tem um errinho lá na tabela do livro, daquele livro que eu acabara de mencionar, tá?
Sim, nós temos um probleminha aqui, a Juliana me alertou. Eu vou escrever, vou conversar com o professor Ortega, né, que foi o tradutor, mas nós temos um reparo a fazer. Se vocês forem observar aqui em serviços humanos, vejam que todas essas faixas, tá? Essas faixas a partir ali da energia mecânica, as faixas são de um valor menor até um valor maior. Então, por exemplo, energia mecânica de alguma coisa de 17 mil até 29 mil, combustíveis alguma coisa de 18 mil até 40 mil, e aí vai. Só que quando nós chegamos em serviços humanos, nós temos de 80 milhões até 5 mil. Aí a Juliana chamou atenção: Augusto, será que não tem um problema aqui? Então eu tenho para mim que é possível, é muito provável que nós tenhamos um erro aqui. Aqui devem estar faltando 2 zerinhos, tá? Para dar o quê? Para dar 5 bilhões, né? Seria mais 2 zerinhos, seria 50, na verdade, né? 500 milhões, né? Mais 2 zerinhos, a gente teria, então ali nós temos 80 milhões, nós ficaríamos com 500 milhões aqui. Então esse valor aqui não deve ser 5 milhões, deve ser 500 milhões. Então a faixa dos serviços humanos, ela deve ficar ali entre 80 milhões e 500 milhões, tá? Eu vou conversar com o professor Ortega sobre isso e provavelmente, né, na segunda edição ele deve fazer esse ajuste aqui, ok? Então, muito obrigado ao colega, mostra uma atenção aos nossos estudos, ao nosso conteúdo, a gente fica agradecido e contente com isso. E, além disso, já que a nossa tabela está aqui, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, dar um destaque a um aspecto que lá no finalzinho da nossa conversa nós voltaremos a ele. Gostaria que vocês prestassem atenção na faixa de transformidade típica dos alimentos proteicos. Então, o que essa tabela está nos dando? Ela está dando as transformidades típicas, aproximadas, uma faixa. O que é transformidade? O quanto de energia solar foi necessária para gerar uma unidade de energia de qualquer uma dessas coisas que vocês estão vendo aqui. Então, lembrando, isso é transformidade. Qual foi a memória energética solar utilizada, assim, padronizada em energia solar? Qual foi a memória de todo o processo para se gerar um joule ou uma unidade de energia daquele produto ou serviço que a gente está considerando? Então, eu queria chamar a atenção de vocês para uma faixa aqui, porque eu vou apresentar um caso para vocês nesta videoaula e nós vamos precisar dessa informação. Então, preste atenção no que está sendo dito aqui. Alimentos proteicos, dentre eles as carnes, obviamente, tá? Os alimentos proteicos, eles devem ter uma transformidade, alguma coisa entre 1 e 4 milhões. Alguma coisa entre 1 e 4 milhões, ou seja, eu preciso de 1 milhão ou até 4 milhões de unidades de energia solar em todo o processo de cadeia de produção para conseguir uma unidade de energia, aí mensurada no caso em joules ou em calorias, se for o caso, tanto faz. Tá? Mas enfim, eu preciso de 1 milhão de vezes ou de 4 milhões de vezes de energia solar para gerar uma unidade de energia num alimento proteico, por exemplo, numa carne. E o caso que eu vou mostrar para vocês é o caso da produção de carne ovina, de carne de cordeiro, e a gente vai calcular lá um valor de transformidade. Eu gostaria que vocês depois lembrassem dessa faixa, então, aqui de 1 milhão a 4 milhões, para a gente ver onde que vai se inserir aquele nosso alimento proteico que é a carne de cordeiro, ok? Então, por favor, mantenham isso aí na cabecinha de vocês. Também relembrando, para darmos uma sequência à nossa conversa, que foi um dos últimos slides da aula anterior, eu falei para você o seguinte, até coloquei aqui uma observaçãozinha, né, do Augusto ali com a pereba, né? Eu disse, olha, diagramas são fundamentais para a síntese energética. Ou seja, diagramas como este que vocês estão vendo, que vem uma energia lá de 1 vezes 10 na 10ª potência joules solares, que é consumida pelos produtores, que é aquela figura ali em forma de bullet, né, em forma de bala, aquela figura ali verde. Depois os consumidores primários são consumidos pelos herbívoros, que é aquele primeiro losango. Depois os outros, os carnívoros, que é o segundo losango. Enfim, a gente vai concentrando energia. Para concentrar energia eu estou dissipando uma outra parte. Então eu saio lá de 1 vezes 10 na 10ª potência joules para gerar nesse sistema hipotético 1 vezes 10 na 4ª potência
joule, tá? Então, o que acontece? Eu estou dissipando energia para conseguir concentrá-la ao longo de um processo produtivo, e se isso for na natureza, seria, por exemplo, a cadeia trópica, tá? Então, diagramas como esses são fundamentais. A gente não tem tempo para eu explicar detalhadamente para vocês cada um dos formatos e o que eles representam. Mas para quem tiver interesse, quem gostou disso, quem for dar continuidade aos seus estudos de síntese energética, saibam que tem uma parte muito importante desta teoria, deste approach, que estuda os formatos das figuras. Cada figura dessa tem um formato e vai ter também uma coloração específica para a função que ela tem dentro do diagrama. Então, esses formatos não são aleatórios. Eu desenho qualquer forminha ali. Não, todos esses formatos têm um significado, tá? Então, só queria deixar isso alerta para vocês, porque diagramas são fundamentais para nós. E é sobre isso que eu queria começar a nossa conversa nova de hoje. Então, trazendo algumas representações diagramáticas. Eu gostaria de começar com um conceito que é fundamental nesta síntese, que é a questão da janela de observação. O que é a janela de observação? Eu, para fazer uma análise dessa, dado que eu tenho um sistema, que você já sabe muito bem o que é sistema, né? Eu vou ter subsistemas, então eu preciso recortar, e é literalmente um recorte imaginário, tá? Eu preciso recortar o espaço e o tempo que eu estou considerando na minha análise. O que eu estou querendo dizer com isso? Aqui eu peguei emprestado uma figurinha ali do professor Odum no mesmo livro, no mesmo capítulo que eu sugeri a vocês, tá? Ele pegou ali um pedacinho de um gramado, vocês vejam que tem uma graminha ali. Ele imaginou hipoteticamente como se fosse, né, um cubo de vidro, vamos chamar assim, em cima daquele gramado, que é o que vocês veem nessa figura cúbica, está representada por linhas tracejadas. Então ele criou uma janela de observação aqui. O que é essa janela de observação? Ela definiu um espaço geográfico e também a gente não enxerga aqui, mas a gente tem que definir um espaço temporal. Pode ser, por exemplo, o gramado durante um dia, ou seja, 24 horas. Então, o que acontece neste cubo, tá? Neste volume de espaço delimitado em um período de 24 horas? Aí eu tenho uma janela de observação. Então, toda a síntese energética que a gente vai fazer, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer um recorte para definir o espaço e o tempo que a gente está considerando na nossa análise. Então, olha que interessante ali, eu tenho a grama, né? Daí ele mostrou o solo, os micróbios, as minhocas. Vocês já viram algum economista valorar o serviço das minhocas, pessoal? Das abelhas eles estão começando a tentar fazer, porque a gente, né, já se deu por conta que as abelhas são fundamentais. Existem estudos da economia tentando já valorar a contribuição que as abelhas nos dão, porque é uma contribuição assim enorme, né? Uma contribuição enorme. Então, e se eu não tiver muito errado, espero não estar dando uma bola fora aqui, mas hoje, dia 20 de maio, se eu não me engano, é o Dia Nacional da Abelha. Não tenho certeza, chequem a informação, mas me parece que sim. Então, se isso for verdade, hoje é o Dia Nacional da Abelha, então nós temos que comemorar o nosso 20 de maio. Graças a esse animalzinho, a este inseto, nós temos alimento na nossa mesa, porque ele promove, ele não só ele, mas ele é um dos principais polinizadores, que ajuda na reprodução das flores, e as flores vão dar frutos que vão ser a base da nossa alimentação, tá? Então, as abelhas são importantes, as minhocas são importantes, ali tem as nossas minhocas, os nossos micróbios no solo, isso tudo é fundamental, isso tudo tem um valor, aliás, um valor importantíssimo que a síntese energética vai tentar considerar. Tá? O que mais que a gente vê? A gente vê a energia do sol ali representada, a gente vê a chuva entrando. Tá? Eventualmente eu posso ali botar um adubo, também está entrando alguma coisa a mais de energia. Eu posso ali irrigar artificialmente, também está entrando energia. Tá? Então eu preciso sempre definir uma janela de observação. E a gente vai, então, como eu falava para vocês no slide anterior, nós vamos ter uma simbologia muito própria da síntese energética proposta por o professor Odum e seus
colaboradores, né, que vai representar isso daqui. Então, o que eu estou fazendo nessa figura à direita? Eu estou simplesmente representando aquela mesma figura da esquerda, só que de uma forma mais esquemática, menos artística, mas ali vocês veem que tem um retângulo que representa o quadrado, existe um círculo que representa o Sol, existe, ou a energia do Sol, existe um círculo que representa, né, a chuva, ou a energia da chuva, e essa é a nossa janela do sistema. Chamo mais uma vez a atenção para vocês para a energia que está sendo dissipada, que é representada, caso vocês não tenham observado, aqui embaixo. Isto aqui é a dissipação de energia, é uma informação fundamental, é a segunda lei da termodinâmica que nós precisamos para trabalhar na síntese energética. Então aqui é uma forma extremamente simples, tá, de representar uma janela de observação e as trocas que eventualmente acontecerão de energia aqui, ok? Vamos partir desse mais simples e vamos sofisticando um pouquinho. Muito bem, aqui eu já tenho uma janela de observação, né, com um pouquinho mais elaborada. Observem aqui, vamos, né, devagarinho, observem aqui então as fontes de energias externas, por exemplo, a energia do Sol, a energia das marés, a energia do centro da Terra e a da chuva, dos ventos, tá? Aqui eu tenho materiais que pode entrar, por exemplo, um adubo, por exemplo, uma semente, por exemplo, um óleo diesel, por exemplo, uma vacina, tá? Muitas coisas podem entrar, tá? Eu tenho aqui os produtores. Esses produtores não são os produtores rurais que eventualmente vocês estão imaginando, que os produtores são os vegetais. Produtores, lá para a ecologia e também para a síntese energética, são os vegetais. Vegetais são produtores. Consumidores são aqueles que estão consumindo, como vocês podem ver aqui nessa representação dessa flechinha, tá? Os consumidores, então, eles estão consumindo os produtores, que são os vegetais. Um consumidor aqui pode ser, por exemplo, um bovino, uma vaca, pode ser um porco, pode ser uma galinha, qualquer coisa que está consumindo o vegetal. Vocês vão ver que existe um feedback, como a gente chama aqui, de informação, que os consumidores estão passando para os produtores. Pode parecer sutil, mas não é desprezível isso é muito significativo, tá? Então, por exemplo, um consumidor a selecionar um tipo de pasto diferente, tá? E vocês estão estudando isso em agrostologia com a professora Kátia, muito provavelmente, tá? Um ruminante ou um herbívoro, ao selecionar um determinado tipo de pasto, ou ele quer mais aquele, ou ele quer menos aquele, ao ao dar uma preferência, ele está, de alguma forma, mandando uma informação para aquele sistema vegetal. Isso é fundamental, tá? Eu tenho aqui uma outra simbologia, observe essa simbologia aqui, sabe? Que eu nem sei como é que chama essa figura, mas esse aqui é o símbolo de estoque, é fundamental para a gente representar em síntese energética, tá? Ele é arredondadinho embaixo e é retinho em cima, está mais ou menos representando um reservatório, e é isso que ele quer dizer, um reservatório. Eu tenho um reservatório de materiais, que já estão dentro do sistema. Eu posso imaginar que esse sistema aqui, esse retângulo, pode ser minha fazenda, que recebe fonte de energia, que recebe materiais de fora, mas eu tenho alguma coisa de material que já está lá dentro do meu armazém. Então, esse símbolo aqui, né, como é que eu chamei mesmo? Do reservatório, um símbolo de materiais. Então, eu posso pegar meus materiais, isso aqui pode ser adubo, por exemplo. Eu posso pegar meu adubo e ir lá e colocar nos meus vegetais, na minha pastagem, por exemplo. Posso botar, enfim, a semente, alguma outra coisa assim, tá? Eu tenho a saída de materiais. O que seria essa saída de materiais aqui? Tá? Eu posso estar, por exemplo, vendendo a minha carcaça. Vamos supor que eu tenho produção de gado. Então aqui eu venho, pego meus consumidores, né? Que na verdade pode ser meu gado, ok? E eu abato o gado, coloco na minha câmara frigorífica, está no meu estoque, eu vou vender isso. Então, isso vai ter uma saída de materiais que vai suprir a economia. E ele também está representando aqui, por exemplo, uma reciclagem de materiais, tá? Eu podia ter muito bem aqui essa reciclagem de materiais, vocês podem ver que vem para o tipo de um estoque e depois volta para os produtores. Isso aqui pode ser esse fluxo aqui, ó, pode ser, por exemplo, um esterco, tá? Que eu armazeno esterco e devolvo para a minha pastagem. Então, eu tenho uma série de processos aqui. Isso aqui é uma super simplificação de um diagrama. Daqui a pouco eu vou mostrar um diagrama para valer para vocês do estudo de caso. Vocês vão ver que é bem mais complexo do que isso. Mas aqui já dá para vocês terem uma ideia que os formatos têm um sentido, tá? Bem lógico.
A energia dissipada, ela vai aparecer aqui, a energia que foi consumida e dissipada para conseguir gerar todas essas relações aqui, ela sempre aparece aqui. Então, de novo, aqui eu trago para vocês mais uma janela e uma representação de um sistema hipotético. Pode ser uma fazenda, pode ser um rebanho, pode ser a sua casa, pode ser uma fábrica, pode ser uma cidade, isso aqui pode ser um país, isso aqui pode ser um mundo. Tá? Então eu posso usar essa janela de observação para muitas coisas. Ok, agora vamos começar então a falar mais de economia. Eu vou falar então, nós vamos tentar juntos identificar onde que está o subsistema econômico dentro da estrutura hierárquica de energia da Terra como um todo. Então olha só que bonito isso daqui, tá? Então isso aqui é o planeta Terra, esse retângulo com as bordas arredondadinhas aqui que vocês estão vendo, está escrito ali, é o planeta Terra. Então, no planeta Terra está entrando energia solar, tem a energia das marés, tá? Que são importantes ali na atmosfera e no oceano. Tem um calor interno da Terra, que também é uma fonte de energia para o nosso planeta. Aí eu tenho, então, a atmosfera e os oceanos, eu tenho os ecossistemas terrestres, tá? E aí o que eu quero chamar a atenção de vocês, onde está a economia aqui? Onde está a economia aqui? E por que eu quero chamar a atenção disso para vocês? Porque lá nas nossas aulas, onde nós fazíamos comparações entre o que é economia, como que a economia ambiental vê tudo isso e como que a economia ecológica vê tudo isso, em algum momento eu falei para vocês lá, acho que mais de um momento, que para a economia ambiental, a economia dos recursos naturais, o sistema econômico é o todo. O sistema econômico é o todo e tem aqui o ambiente representado por uma bolinha que eu vou chamar de recursos, como se todos nós pegássemos o ambiente econômico é o todo e o planeta Terra é uma coisinha pequena aqui que nós vamos lá e simplesmente pegamos o recurso. Então, uma visão totalmente antropocêntrica, não? Ou antrópica das coisas. Para a economia ecológica, eu chamei a atenção de vocês, não é assim, a economia ecológica, ela não bota o sistema econômico como o todo e o ambiente uma partinha. É muito pelo contrário. O ecossistema é o todo e o sistema econômico é uma partinha. Está aqui a partinha, meus caros e minhas caras. A partinha, o sistema econômico está ali, que vocês veem, inclusive, com um contrafluxo numa linha pontilhada com o símbolo de cifrão que aparece ali dentro. Tá? Então, vejam bem, as pessoas... A economia primária vocês leiam mineração, agricultura, etc. A economia primária produz, sei lá, leite para o comércio e para a indústria, beneficiar o leite e gerar um iogurte que vai alimentar as pessoas. Tá? Então tem o fluxo de produtos e tem o fluxo contrário de pagamento por esse serviço, que é o que está representado pela linha pontilhada. Então a economia, o sistema econômico, na verdade, ele aparece num pedacinho aqui. Atmosfera, oceano, ecossistemas terrestres, calor da terra, maré, sol, isso aqui não aparece no sistema econômico tradicional. O sistema econômico, na verdade, onde há trocas monetárias, vamos falar assim, é naquele sistema que eu tentei colocar nessa coloração um pouquinho diferente. Então aqui a gente vê que realmente isso aqui é uma parte da economia ecológica, porque vê o todo, tenta ver o ecossistema como um todo e diz, a economia, meus caros, é um pedacinho disso daqui. Vamos devagar, ela não é o dominante, ela é um pedaço disso daqui. Então eu queria deixar isso aqui bem destacado para vocês. Veja a observação ali, ó. Eu peguei e botei em verde, né, a janela que mostra o espaço humano onde circula o dinheiro. Então, o dinheiro, na verdade, ele circula num pequeno espaço do todo, tá? Ele não é o todo, como a economia dos recursos naturais ou a economia ambiental enxerga, tá? Muito bem, então, o que a gente imagina? Que exista um intercâmbio entre o sistema, vamos chamar assim, energético ou energético e o sistema econômico. E aí, como é que Odum representa? Aqui eu estou dando um zoom, que fica mais fácil de vocês enxergarem. Odum vai sempre representar assim com dois fluxos, tá? Em mesmo sentido, não, como é que a gente fala mesmo? Em mesmo sentido, só que direções contrárias. Ou nunca sei se é a mesma direção e sentidos contrários. Até hoje eu sempre me confundo com isso. Mas o que eu quero dizer é que vai ter um fluxo num sentido, que vai ser o fluxo de energia, que vai estar na linha contínua, e existe o fluxo de moeda, que vai estar
no sentido ou na direção contrária, que é o fluxo da linha pontilhada, que representa então o fluxo financeiro, ou fluxo de dinheiro, ou fluxo monetário, ou fluxo de moeda, como queiram, tá? E sempre vai ter esse losangulozinho, é losango isso, né? Vejo que eu não estou muito familiarizado com aquelas figurinhas que a gente aprende lá no colégio, né? Eu sempre me esqueço, mas eu acho que isso aqui é um losango, né? Então aqui em formato de diamante. Essa forma de diamante significa que esses dois fluxos estão interligados. Este diamante, esse losango, representa que os fluxos estão interligados. Há uma troca, uma equivalência, um intercâmbio, como está escrito no nosso título. Tá? Então vejo bem, existe o produto que está indo, o produto do vendedor está vindo da esquerda para a direita, e aí o comprador está pagando, né, o dinheiro pago pelo comprador está vindo, no nosso caso aqui, da direita para a esquerda, em paralelo, né, ao fluxo de energia de algum produto, de algum serviço. Se fôssemos dar botar a lupa um pouquinho mais para trás, eu estou vendo de novo aqui, vocês veem de novo o diamante que eu estou chamando ali, aqui um pouquinho mais abaixo à direita, nessa figura superior, tá? Vocês estão vendo o retângulo, que significa, né, a minha janela de observação, onde eu tenho ali um uso econômico. Estou mostrando que energia está entrando, inclusive energia grátis, como do Sol, por exemplo. Aquele símbolo dentro do retângulo é um símbolo de transformação, não tinha falado ainda, tá? Este aqui, deixa eu marcar para vocês. Este aqui, ó, é um símbolo de transformação, essa figura aqui, tá? Um símbolo de transformação. Então, ali está existindo algum processo produtivo que está recebendo petróleo, na verdade, derivados, eletricidade, materiais, energia de serviços que vem de pessoas de fora. Tudo isso está entrando para produzir alguma coisa para vender os produtos. E o comprador, tá? Ele compra e ele manda. O comprador deste produto que está saindo, por exemplo, desta fazenda ou desta fábrica, o comprador ele manda dinheiro, então é o que vem no fluxozinho pontilhado. E é esse dinheiro que vem do nosso comprador que eu vou usar então para pagar petróleo, eletricidade, materiais, energia de serviços e serviços, energia de serviços humanos pagos, tá? Então essas fontes que são fontes de energia, eu preciso adquiri-las, eu preciso pagá-las com dinheiro que eu vou tirar da venda do meu produto. Então, por isso que tem esse fluxo contrário pontilhado, que sempre representa dinheiro, que sempre vai estar com o diamantezinho, que significa que eles estão interligados. Isso aqui é muito importante. Muito bem, para vocês terem uma ideia, Odo fez isso várias vezes, né? Quanto de riqueza tem no mundo inteiro, tá? E aqui ele vai dizer, ó, isso aqui é a riqueza verdadeira, a energia total do mundo é a riqueza verdadeira. E olha que legal que ele fez, tá? Olha que legal que ele fez ali a economia global. Estão vendo que a janela de observação dele é a economia global. Eu não me lembro de que ano é isso. Ah, não, tá ali, 1997. A economia global em 1997. A economia global em 1997, ela gerou um produto econômico bruto de 38 vezes 10 na 12ª potência. 38 vezes 10 na 12ª potência. Esse foi o PIB, digamos assim, a riqueza financeira gerada pelo mundo inteiro. Pega o PIB de todos os países, soma em dólar, vai dar isso daqui. E quanto de energia ele estimou que entrou na economia, no sistema econômico global? Ele estimou 0,94 vezes 10 na 24ª potência de energia na forma de Sol, 0,34 vezes 10 na 24ª potência, esse 24º que eu estou falando está aqui, ó, não sei se vocês estão observando. Tá? Tudo isso aqui, todo isso daqui, ó, esse valor, todos eles estão em vezes 10 na 24ª potência. Esse E24 significa 10 na 24ª potência. Então 0,94 do Sol, 0,34 da maré, 0,97 do calor da Terra, mais 5,5 que está aqui, tá? De recursos armazenados na nossa economia, certo? E a gente tem então quanto que energeticamente foi utilizado. E ali embaixo, vocês observam que ele faz essa conta. Ele soma a energia e divide pelo dinheiro. Isso aqui vai dar o que ele chama de em dólar. Isso aqui é como se fosse a transformidade
do dinheiro. Então ele pega toda a energia gerada, soma ali o 0,94, 0,34, blá, 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 e divide pelo PIB global. E isso deu 2,0 vezes 10 na 11ª potência Secal. Secal é como se fosse C joule, só que aqui então é uma energia baseada na energia do Sol, só que não está em joule, está em caloria. É só uma outra unidade. Se eu quiser saber em joule, é dividir por 4,18, bababá. Tá? Então, veja bem, a gente é capaz de estimar, Odum fez isso, tá? É capaz de estimar qual é a relação entre a energia gerada no mundo, ou usada no mundo, seria mais correto, ou usada no sistema econômico global, e qual foi o valor de riqueza monetária. Quando pega um e divide pelo outro, eu sei. Então, o que quer dizer esse 2 vezes 10 na 11? Tá? Isso aqui significa o seguinte: para cada $1, foram mobilizadas 2 vezes 10 na 11ª potência calorias, em termos de energia solar. Então, a gente consegue fazer isso. Isso aqui é importante para valorar as coisas, até vou usar no caso que eu vou apresentar para vocês. Então vejam que super legal isso daqui, né? Então, até em macroeconomia a gente pode aplicar a síntese energética. É bem interessante isso daqui, ok? Então, pessoal, tive um probleminha ali, eu acabei riscando a tabela, passei para frente e tive que voltar. Espero que funcione agora, espero que eu não tenha cortado muita coisa, tá? E não tenha prejudicado a minha videoaula aqui. Mas, enfim, eu estava explicando, espero que tenha ficado essa explicação, eu estava explicando que essa racionalidade, ou essa lógica de comparar fluxo de energia com fluxo monetário, se pode fazer muita coisa, como o Odum fez, e ele está mostrando aqui nessa tabela, no slide anterior, o que a gente tinha mostrado então? A gente tinha mostrado a economia total, global, todos os países juntos. Aqui ele separa por alguns países e mostra qual é essa relação energia-dinheiro. Tá? E supostamente, qual é a lógica, ou qual é a conclusão que nós vamos tirar disso? Países mais ricos, países que agregam mais valor, provavelmente eles têm uma baixa relação energia-dinheiro. Por quê? Porque eles têm muito, o dinheiro está no denominador, eles têm muito dinheiro para nem tanta energia ou energia utilizada. Já um país mais pobre, via de regra, vai ser o quê? Vai ser um produtor de commodity barata, então pouco dinheiro, muita energia, vai ter uma relação mais alta disso. E a gente observe isso daqui. Então, deixa eu só marcar algumas coisas para vocês, né? Se vocês observarem, vamos pegar um caso extremo aqui, Japão, que era esse aqui que eu tinha estragado antes. O Japão então é 0,12. O que significa isso? Se pegar toda a energia que ele gerou, toda a energia, e dividir por tanto de dinheiro que ele gerou, dá um valor pequenininho. Por quê? Porque ele gerou muito dinheiro. Significa que ele tinha produtos do que a gente chama no dia a dia de alto valor agregado. É diferente de um país pobrezinho, como, por exemplo, a Libéria, que está aqui. A Libéria é um país bem pequenininho lá da África, tá? A Libéria é um país pequenininho, que é um país pobre, tá? Então eles têm pouco volume, eles geram pouca riqueza financeira, mas eles geram alguma coisa de energia, porque eles devem produzir commodity, então dá um valor alto. O Brasil também, que no grupo dos pobrezinhos, lembrem-se que eu falei que isso aqui é 1980, é antigo, tá? Certamente isso mudou, mas de qualquer forma o Brasil está aqui com 2. Tá? Então, significa que o Brasil é um país grande, produz muito produto básico, então a gente usa muito agropecuária, então usa muita energia do solo, da água, do sol, tá? Então a gente gera muita energia, mas não consegue vender por um valor muito alto, então essa nossa relação é alta. Vocês vejam, por exemplo, que ela é mais do que o dobro do que a relação dos Estados Unidos, que já é um país mais rico. Vejam que a Suíça, Espanha, Holanda, Alemanha, onde eles estão aqui, ó? Estão aqui no grupo dos mais riquinhos, né? Nós aqui, né? China, lembrando isso aqui é 1980, hoje é bem diferente. Mas China, República Dominicana, Equador, sim, com todo respeito aos nossos países aí, mas são paizinhos, né? Em termos de economia. E nós estamos junto ali, o Brasil está ali, né? Então, vejam que quanta análise interessante a gente consegue fazer quando a gente parte do pressuposto de começar a fazer essas relações entre energia e fluxo financeiro, ok? Muito bem, e um tipo de análise que a gente consegue fazer, isso aqui é extremamente interessante,
é fazer uma comparação de relação de intercâmbio entre dinheiro e energia entre alguns países. O caso que eu trago aqui é mais um caso de Odum, né? Que ele está lá no livro dele. Isso não está no capítulo 6 que eu sugeri, está um pouquinho mais para frente, mas ele faz uma comparação do Japão e dos Estados Unidos. Olhem que coisa interessante isso. Um mesmo dólar transacionando entre os dois países. Um mesmo dólar transacionando entre os dois países. Enquanto o Japão envia 1,7 vezes 10 na 11 calorias para os Estados Unidos, com um dólar que ele vende para os Estados Unidos, tá? Então, o que significa? O Japão está vendendo alguma coisa para os Estados Unidos. Se eu pegar essa alguma coisa, pegar em termos de $1, ele vai estar mandando, em termos de produto, ele vai estar mandando 1,7 vezes 10 na 11ª calorias solares para o Japão, para os Estados Unidos. Sei lá, por exemplo, um carro da Mitsubishi. Os Estados Unidos, com o mesmo dólar que agora ele usa para vender alguma coisa para o Japão, ele está mandando um fluxo de energia de 7,6 que está aqui, vezes 10 na 11 calorias. Significa o quê? Significa para cada 1,7 que ele recebe de energia do Japão, ele manda 7,6. Isso aqui dá o quê? Isso aqui dá 2 vezes, né? 4 vezes, né? 4 vezes mais energia os Estados Unidos está mandando para o Japão em relação ao que o Japão manda. Então, veja bem, significa que o Japão é um país pequenininho, não tem muitos recursos naturais. Estados Unidos é um país gigantesco, com muitos recursos naturais, produz muita commodity agrícola, inclusive. Então, nessa relação de troca, os Estados Unidos está, digamos assim, defasado em relação ao Japão. Então, ele manda muita riqueza real para um dólar, que recebe muito menos riqueza real para o mesmo dólar. Isto, se nós partirmos do pressuposto que riqueza real para nós é energia, que é a proposta do Otto. Agora, meus caros, eu não encontrei este estudo, eu sei que deve ter, tá? Eu já até vi em algum lugar, mas eu não tive, eu procurei, mas não consegui a tempo trazer para vocês. Mas vocês imaginem se nós fizéssemos esse mesmo cálculo, Japão-Brasil. Japão mandando coisas de altíssima tecnologia para nós, tá? Ou já Brasil-Coreia do Sul, por exemplo. Coreia do Sul mandando coisas valorizadíssimas para nós, tipo celular da LG, tipo TV da Samsung, tipo carros da Hyundai, tá? Coisas de alto valor agregado, de alta tecnologia, o Brasil vendendo soja para eles, vendendo carne de vaca para eles, carne de porco para eles. Imagina, certamente essa relação vai ser muito mais promissora para o Japão do que para o Brasil, em termos de riqueza real, se a nossa riqueza real assumida for energia, tá? Então, vejam, pessoal, tá? Com esse slide aqui, eu dou meio que uma concluída nisso tudo para dizer o seguinte, para vocês vejam como é um enfoque realmente mais holístico da economia. E aqui, nessas contas, nós estamos englobando a natureza. Os serviços ecossistêmicos, que são, entre aspas, gratuitos, vis-à-vis o sistema econômico, mas na verdade nada é gratuito, lembre-se sempre disso, tá? Mas aqui eu estou incluindo isso, então é uma forma, talvez, biofisicamente falando, mais correta, mais justa de se analisar as trocas econômicas, de fazer uma análise econômica mais completa. Então vejam como isso é interessante, ok? Muito bem, estamos chegando na segunda parte da nossa aula. E nesta segunda parte da aula, eu pensei assim, digo, como é que eu vou fazer um fechamento disso tudo com eles? Eu digo, olha, nada melhor do que apresentar um caso prático. Estou apresentando muitos números da teoria, de outros pesquisadores, principalmente do professor Odum, mas eu queria mostrar para vocês uma coisa bem pé no chão. Um trabalho, então, que nós fizemos, o nosso grupo no LAI, nós fizemos esse trabalho. Então, uma aplicação num caso real, no caso da ovinocultura, de toda a síntese energética que a gente está conversando, para vocês sentirem
o potencial dessa ferramenta e verem que isso aqui não é nada totalmente viagem teórico. O que eu estou querendo, o que eu vou querer mostrar para vocês? A riqueza dessa ferramenta e mostrar para vocês que é possível a gente aplicar isso daqui na vida real. É o que a gente está fazendo no nosso laboratório. Então vamos lá. Nós então geramos um trabalho que já foi submetido para uma revista, já vai aparecer o nome da revista. O trabalho então é intitulado Energy for Assessing the Sustainability of Sheep Production in Brazil. Tá? Então, na verdade, né, a gente está falando de energia para avaliar a sustentabilidade na produção de ovinos no Brasil. É isso que a gente está propondo aqui. E aí eu queria abrir um pequeno parênteses. A última semana foi uma semana interessante. Eu recebi, assim, no mínimo, 3 manifestações de colegas da turma de vocês. E, assim, manifestações muito genuínas, né? Ou seja, muito verdadeiras, muito sinceras. E elas eram interessantes. Tinha e todas elas muito parecidas. Eu até fico pensando o que aconteceu nesses últimos dias, né? Eu acho que os alunos da 84 foram desafiados, porque a tônica era mais ou menos o seguinte: professor, vocês, professores, falam coisas diferentes e muitas vezes a gente não sabe em quem acreditar. Foi mais ou menos isso o que as 3 mensagens falaram. Claro, elas vieram de formas diferentes, uma veio pelo e-mail, outra veio pelo WhatsApp, outra veio pelo Face, mas elas vinham com palavras diferentes, mas mais ou menos elas perguntavam, elas tocavam nesse assunto. Professor, assim, é mais ou menos assim, como saber quem que está falando a verdade, tá? Entre um professor que chega e diz que não, a minha produção animal, a espécie que eu trabalho não causa dano no ambiente, e aí chega numa aula do professor Augusto, ele algumas vezes falou que a produção animal é altamente impactante do ambiente, ou do meio ambiente, tá? Então, em quem acreditar? Então, vejo bem, pessoal, respondendo para os 3 colegas, já respondi para as 3 colegas, né, obviamente, mas compartilhando essa aflição com todos vocês, é o seguinte: primeiro, na ciência, o verdadeiro cientista jamais vai dizer que existe uma verdade absoluta. Tá? Então, desconfie de todo e qualquer cientista que se acha dono da verdade. Não, o que eu estou falando é verdadeiro e está acabado e é isso mesmo. Então, assim, o verdadeiro cientista nunca vai chamar para si, nunca vai reivindicar a posse da verdade. Alguém que reivindica a posse da verdade, vocês já olham com desconfiança, porque não sabe o que é ciência. Então, muito cuidado com isso. Então, uma das coisas que eu falei para os colegas: olha, não tem verdade absoluta. Eu posso trazer uma visão de acordo com um método. Eu estou aqui trazendo, por exemplo, um método para vocês que está falando algumas coisas, e todo método científico ele parte de alguns pressupostos. Se eu parto de pressupostos diferentes, se métodos diferentes partem de pressupostos diferentes, eles vão chegar, talvez, a resultados diferentes. Qual é o verdadeiro? Talvez todos estejam verdadeiros, porque o que foi diferente foram os pressupostos. Então, pessoal, eu sou crítico da produção animal, um crítico assumido, tá? No sentido de que na minha visão, a produção animal causa impacto no ambiente, tá? E eu sei, né? A gente sabe que tem colegas que não vão aceitar isso daí. Então, quem que está correto? Não sei, vamos ver os métodos, vamos ver os pressupostos de cada um. Talvez todo mundo esteja correto. Talvez com pressupostos diferentes, as verdades, as supostas verdades sejam diferentes. Então vamos analisar caso a caso. Sempre que forem entrar numa discussão, né, uma discussão civilizada, a gente precisa trazer fundamentos. Então, por que eu estou fazendo todo esse introito aqui? Porque as coisas que eu falo nas minhas aulas, eu procuro fundamentar todas elas. Eu tenho fundamento para tudo que eu falo nas minhas aulas. Tá? E este método aqui é um método que tem nos ajudado muito a trazer com objetividade algumas informações a partir de métodos científicos que nos ajudam a analisar e, consequentemente, a discutir alguns aspectos, como, por exemplo, se os setores de produção animal são ou não são impactantes no ambiente, se são ou não são sustentáveis e etc. e tal. Então, eu fiz todo esse introito para esclarecer para os colegas, para todos vocês, que como que a gente está trazendo métodos diferentes para vocês, tá? Então, ninguém tem a pretensão de ser o dono da verdade. Quanto mais métodos vocês tiverem contato, mais isso vai enriquecer a formação de vocês.
E, finalmente, lembre-se que nós estamos numa universidade, nós não estamos numa igreja. Nós não aceitamos dogmas aqui. Numa universidade, não só tem que ter, como é fundamental que existam opiniões diferentes. Porque se não existissem opiniões diferentes, se todos nós pensássemos idêntico, isso não ia ser uma universidade, ia ser uma igreja. Porque nós íamos acreditar em dogmas. Dogmas não precisam de comprovação lógica. Tá? Então, eu sei que é desconfortável quando fulano olha e diz o céu é azul, daí vem o ciclano e diz que o céu é branco e outro vem e diz que o céu é preto. Eu sei que é desconfortável isso porque nós estamos falando coisas diferentes, mas na verdade talvez eu tenha olhado para o céu, né, em horários diferentes. Então quando eu olhei estava azul, quando o outro colega olhou ele estava azul escuro, quando o outro olhou ele estava branco. Tá? É que nem o mar pode estar azul, ele pode estar verde, ele pode estar marrom, ele pode estar prata. Tá? Então a gente tem que se desarmar e a gente tem que trazer fundamentos para discutir. Então, eu espero que, digamos assim, as divergências de opiniões entre nós colegas não causem mal-estar a vocês, tá? Vocês têm que ver isso com uma certa naturalidade, eu diria até com uma certa positividade, porque nós estamos enriquecendo a visão de vocês. Cabe a cada um de vocês pegar essas informações, processar, vocês são muito inteligentes para isso, tá? Vocês têm que ter autonomia de vocês para ver o que um fala, o outro fala, baseado no que? Juntar isso tudo e formar a opinião de vocês. Eu não tenho nenhuma pretensão de moldar a opinião de ninguém. Eu trago as coisas com as quais eu trabalho e acredito no sentido de tentar contribuir. Vocês juntem tudo e formem livremente a opinião de vocês. Tudo isso para dizer que este modelo, este método nos ajuda nesse tipo de discussão. Então, por exemplo, será que a produção de ovinos é sustentável? Vamos analisar segundo este método. Então está aqui os autores, né? A Beatriz, o Dani, a Laia, o Rafael, a Camila, o Dr. Luiz Ambrósio e eu. Todos, eu acho que quase todos são conhecidos de vocês. A Laia é a nossa aluna pai da economia, o Rafael Nascimento é o aluno pai de vocês de sociologia. A Beatriz foi nossa principal autora aqui, ela trabalhou muito nesse trabalho, tá? E eu queria fazer um destaque especial a ela, que eu já vou mostrar uma fotinho dela, tá? Então essa aqui é a nossa equipe que escrevemos esse trabalho, que eu vou apresentar brevemente para vocês. Nós mandamos para uma revista que chama Ecological Modeling, recentemente, vejo que foi muito recentemente submetido, não foi publicado ainda. Até peço para vocês que vocês tomem cuidado com esses dados, porque ainda vai passar por um revisor, que vai ver se nós fizemos tudo direitinho, tá? Então são dados, como a gente diz, preliminares. Então, algumas pessoas foram fundamentais. A Bia, né, a Beatriz aqui, ela que encabeçou isso tudo, ela foi à Unicamp, fez a disciplina do professor Ortega, trabalha com o professor Ortega, então ela puxou as rédeas dessa galera e fez esse trabalho aqui com bastante maestria e dedicação. A Camila Raineri, ela fez doutorado conosco, hoje ela é professora na Universidade Federal de Uberlândia, e ela que começou esse trabalho não com energia, mas levantando os dados técnicos da produção de ovinos no estado de São Paulo. Então a professora Camila é uma grande especialista em ovinocultura. A Beatriz está especializando em síntese energética, a professora Camila em ovinocultura. E tem uma outra figura que eu não posso deixar de destacar, é o professor Luiz Alberto Ambrósio, tá? Que ele é um pesquisador do Instituto de Zootecnia, ele fica ali em Nova Odessa, tá? Na verdade, acho que é em Santa Bárbara, ele fica ali na fazenda de Americana, na verdade, eu nunca sei se ele é Santa Bárbara, Americana, mas acho que a fazenda, o centro de produção de leite fica ali em Americana. Então, o professor Luiz Ambrósio trabalha com o professor Ortega há muito tempo também, e ele tem sido um grande entusiasta, ele nos deu um curso muito legal sobre síntese energética, e ele que, na verdade, começou esse trabalho e nos estimulou a fazer isso tudo. Então, um destaque também ao pesquisador, Dr. Luiz Alberto Ambrósio, que eu destaco aqui, ok? Mas vamos ver então o que nós fizemos nesse trabalho. Primeiro, vocês lembram da janela de observação, dos desenhozinhos? Então vamos ver como que fica um diagrama do sistema energético de uma fazenda representativa na região de São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil. Então estou falando de uma região específica, produtora de ovinos do estado Rio Preto.
Olhem que legal. Então, aí está o nosso diagrama, veja, é bem mais detalhado. Vocês vejam que tem tudo que está redondinho em amarelo, né, são fontes de energia que vem de fora do sistema. A pastagem, vocês veem representada a pastagem, deixa eu tentar marcar algumas coisas aqui. Vocês veem a pastagem representada aqui, tá? Vocês têm o rebanho representado aqui, certo? Vocês têm isso aqui é o confinamento de cordeiros, que vai ser o produto final representado aqui. Vocês têm o solo como um reservatório natural e a biota. Aqui são as facilities, são as estruturas, né? Os galpões, as cercas, etc. O trabalho permanente da fazenda, do fazendeiro e sua família. A grana que ele precisa para isso tudo, vejo tudo em forma de reservatório. Então essas coisas todas se falam. Vejam os diamantezinhos com cifrão mostrando que tem trocas, intercâmbio, energia com fluxo financeiro. Então tudo isso foi muito bem desenhado para representar, como vocês veem aqui no cantinho, o Sheep Production System. Então a janela é como se fosse uma fazenda representativa da produção de ovinos no estado de São Paulo, mais especificamente na região de Rio Preto. Existe proposto lá pelo professor Odo e depois trabalhado pelos seus seguidores, colaboradores, de um sistema desses a gente consegue derivar, mensurar matematicamente vários indicadores. Eu não vou perder tempo neste slide detalhando isso para vocês, mas eu tenho aqui, eu consigo recursos naturais que são renováveis, que eu estou representando por R, tá? Recursos não renováveis, que eu estou representando aí por NR. Aí eu tenho a contribuição da economia que está lá em cima, naquelas duas bolinhas, uma é de serviços, outra é de produtos. Aí eu tenho de novo a produção de vegetais para alimentar os ovinos e eu tenho a produção de ovinos que está aí nesse hexágono, tá? Então, para cada um desses itens, tá? Eu consigo derivar, que a gente chama de indicadores energéticos ou de índices energéticos. Então, nós aplicamos a síntese energética para derivar, para estimar esses índices energéticos e eu vou apresentar o resultado para vocês. Se vocês quiserem ver como são essas fórmulas, aqui está o formulário de como que eles são calculados. Eu não tenho tempo, pessoal, de explicar um por um. Precisaria de um curso, na verdade, um curso de várias horas para detalhar cada um deles. Então, eu procurei ser didático, genérico, mas eu vou tentar passar para vocês o que interessa de tudo isso. Então, vamos aos resultados. Então, aqui, ó, quais são os indicadores que estavam lá com as suas fórmulas? Agora eu vou explicar um pouquinho mais rapidamente. Nós temos um indicador de transformidade, que você já sabe que chama Unit Emerit Value. Nós temos um indicador de autossuficiência. Olha que interessante. Transformidade, primeiro. Autossuficiência. O que significa isso? Quanto uma fazenda é autossuficiente em termos de energia? Que é a Energy Yield Ratio, tá? Eu tenho um indicador de estresse ambiental, tá? Ou de carga ambiental, que é Environmental Loading Ratio. Tá? Então, eu tenho um indicador que mensura quanto de impacto ambiental eu causo. Eu tenho o Energy Sustainability Index, então eu tenho o índice de sustentabilidade, certo? Então, vejo, não é blá, 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 não é ideologia, é cálculo, tá? É cálculo, certo? Matemático, biofísico. Eu tenho uma porcentagem de renovabilidade, então renewability, eu consigo mensurar o quão renovável é um sistema. Eu tenho um indicador de dependência, o quanto o sistema depende da economia, tá? Então, Energy Investment Ratio, então quanto de investimento vem da economia para fazer o sistema rodar. E eu tenho o Energy Exchange Ratio, então o quanto, naquela relação que a gente acabou de ver financeira, qual foi se a fazenda teve vantagem ou desvantagem nas trocas, nos intercâmbios energéticos em relação a fluxo monetário. Então, a gente consegue, com essa metodologia que foi desenvolvida pelo professor Odo durante vários anos, a gente consegue mensurar isso daqui. Então, esses índices vão mostrar o quão renovável, o quão dependente, o quão autossuficiente, o quão sustentável pode ser essa produção. Então, esse tipo de fundamento que eu digo, se eu
ouso dizer para vocês que talvez a ovinocultura não seja assim tão sustentável, tem que de alguma forma demonstrar isso para vocês. Tá? Então a gente precisa de um método racional científico para fazer isso. Aqui é um exemplo de um método desses. Muito bem, então os números calculados, isso aqui são os resultados do trabalho, tá? São os resultados, peguei lá a tabelinha do trabalho. Eu vou tentar explicar, assim, não fiquem preocupados, pessoal, de decorar isso daqui ou saber no detalhe como faz cada um deles. Isso aqui é mais para vocês verem o potencial dessa ferramenta, a riqueza dessa ferramenta, tá? A gente não vai exigir de vocês que vocês tenham isso na cabeça e que vocês calculem isso. Eu gostaria que vocês soubessem que isto existe e há o poder disso daqui em termos científicos para a gente tomar decisão e conhecer os setores. Tá? Então, eu vou tentar pegar um por um. Vamos lá. Primeiro, transformidade, Unit Emerit Value, UEV, está ali. 5,25 vezes 10 na quinta potência C joules por joule. Você já sabe que isso é transformidade. Qual é a mensagem por trás desse número? Esse número é 525 mil. 5,25 vezes 10 na quinta potência, 525 mil. Então, foram necessários 525 mil joules, em termos de base de energia solar, para gerar 1 joule na forma de carne de cordeiro. 500.025, ou melhor, 525 mil joules para chegar em 1 joule de carne de carneiro. Então, esta é a nossa transformidade. Primeiro índice que eu já falei para vocês é a base da síntese energética. Tem um outro que chama EYR, que é o Energy Yield Ratio, que mede a autossuficiência. O que significa isso? O que significa isso? Quanto de energia total, ou melhor, quanto de energia total foi incorporado à contribuição que veio da economia. O Y, se vocês quiserem ver na coluna do meio, o Y é o total de energia. E o F é a energia que vem do sistema econômico. Então, de tudo que eu gerei e eu dividi pelo que veio do sistema econômico, eu vejo o quanto eu agreguei na energia que veio da economia. Então, esse número deu 1,27. Isso aqui significa que 27%, que é aquele ponto 27 depois do 1, 27% é a contribuição gratuita da natureza para a produção de carne de cordeiro. Olha que beleza isso. Lembre-se que a economia tradicional ela não capta o valor ou a contribuição dos recursos que são, entre aspas, gratuitos, pois a síntese energética capta. Certo? 27% da energia que tem na carne de cordeiro foi gratuita, veio de graça, não custou nada em termos de reais para o produtor nem para ninguém. Veio de graça. É uma contribuição gratuita da natureza para a gente comer lá o nosso churrasco de cordeirinho. Tá certo? Então vejam que interessante este método, como ele é rico. Então isso daqui mede a autossuficiência, tá? O quanto a gente conseguiu de incorporar em cima do que veio da economia, certo? Mais um, ELR. ELR é o Environmental Loading Ratio. Esse aqui é fundamental. Ele mede o estresse ambiental, ou, como eles gostam de falar, a carga ambiental. O que é isso? É a soma entre todos os recursos que são locais e são não renováveis, mais o que vem da economia. E eu divido tudo isso pelos recursos que são de fato renováveis, que é o R. Então, o NR são os não renováveis locais, o F é o que vem da economia, tá? E ele pega, soma isso e divide por quanto de energia que eu tenho na forma de recursos que são plenamente renováveis. O sol, a chuva, o solo, a parte, né, que eu cuido do solo. Então, quanto que dá isso? Deu 3,79. Então, isso aqui significa o seguinte, ó. Significa que para cada uma carga de recurso que é renovável, eu gerei outras 3,79 que não são renováveis. Então, eu tenho uma coisa não muito equilibrada aqui. Estou usando muito recurso não renovável para uma base de recurso renovável. E olha que interessante, Odum propôs uma escala. Então, o que seria um ELR igual a zero?
seria o que a gente chama de um ecossistema natural maduro, que está no clímax, como os ecólogos falam, ou os biólogos. Então é zero, tá? Então, o que significa zero? Significa que eu tenho um denominador que tende ao infinito. R tende ao infinito, ou seja, tudo é muito renovável. A parte não renovável, que é o numerador, é muito pequenininha em cima de um R enorme, que é o denominador. Então, quando o R, que é o renovável, tender ao infinito, o LR tende a zero. Aí eu tenho um sistema totalmente maduro. Imagine uma mata virgem que não entra e não sai nada dali. Ali tá, vai ter um LR que vai tender a zero. Tá? É o clímax, uma coisa totalmente em equilíbrio. Um LR menor do que 2 é uma baixa carga ambiental. Um LR entre 2 e 3 é um estresse moderado, mas ainda baixo. Um LR entre 3 e 10 é um estresse moderado. E um LR maior do que 10 é alto. O que significa 10? Para cada um renovável eu tenho 10 no total. Ou seja, eu tenho outros 9 não renováveis. Tá? Então é muita carga que eu estou jogando no ambiente. Aí eu pergunto a você, se nós fôssemos usar essa classificação do professor Odum, o nosso deu 3,79, em que classificação que eu coloco ali? Eu coloco na penúltima, entre 3 e 10, então é um estresse moderado. Então, em termos de impacto ambiental, a gente está causando um estresse que não é um estresse insignificante na produção, nesta produção que nós estamos considerando. Tá? Então, aqui acende o sinal amarelo de que eu vou ter problemas de sustentabilidade. Eu estou gerando uma carga muito grande em relação ao que eu consigo renovar no sistema. Certo? Objetivamente, eu estou calculando isso. Mais um, esse é chato, esse é o mais chato porque ele é um indicador dividido por outro. Sempre que é um indicador que já é alguma coisa dividido por outro, que já é outra coisa, fica um pouquinho mais difícil da gente assim entender intuitivamente. Ele é mais difícil um pouquinho, mas ele é o mais importante, porque ele nos dá efetivamente a sustentabilidade. Tá? Ele é um indicador de sustentabilidade, então ele é a contribuição do sistema para cada unidade de carga ambiental. Então, assim, para cada unidade de carga ambiental que eu vou ter, que já era dado pelo ELR, o quanto de fato eu agreguei que veio da natureza, que é o EYR. Então, é o EYR dividido pelo ELR. Isso dá 0,33. E aqui também eu tenho uma escala. E vejam, quanto menor, pior. Quanto menor, pior. Por quê? Quanto menor significa um ELR, que é o denominador, muito grande. Um ELR muito grande significa uma carga ambiental muito grande, que é o indicador anterior. Então, olhem a tabelinha, a escala do professor Odum aqui. Ó. Um ESI menor do que 1 são sistemas insustentáveis, que consomem recursos, ou seja, eles geram mais carga do que eles recebem da natureza. E vocês podem ver que é exatamente o nosso sistema. 0,33. A escala está dizendo que abaixo de 1 é um sistema insustentável. Então, meus caros e minhas caras, nós estamos nesse sistema hipotético não, isso tem uma pesquisa por trás, uma pesquisa de doutorado por trás, depois deu origem a esse trabalho, que foi lá, estudou o sistema de produção de ovinos em São José do Rio Preto, segundo os pressupostos da síntese energética. Então, eu estou dizendo, isso aqui não é uma verdade absoluta, segundo os pressupostos da síntese energética, aquele que considera o problema da entropia, que considera os sistemas como sendo os sistemas biossistêmicos, né? Que considera tudo isso, que considera que o que tem valor é a energia, a gente vai dizer que esse sistema de produção ele é insustentável. Lamento, mas ele é insustentável, de acordo com esses pressupostos. Aí diz, ó, sistema maior do que 1, ele consome mais recursos, mas sem gerar muita carga, e um SI maior do que 5 seria um sistema sustentável no longo prazo, entre 1 e 5 seria sustentável no médio prazo. O nosso está muito longe disso, está 0,33, significa que estamos gerando uma carga ambiental muito grande, perto daqueles 27% que eu estou trazendo de contribuição da natureza. Então está muito desequilibrado o que eu me aproprio e o que eu gero de carga ambiental, ok? Fica o alerta aqui. Este próximo ele é muito legal também, o Percentage of Renewability. Então ele vai mudar, ele vai ser um indicador de quê? De renovabilidade.
quanto por cento da energia total envolvida é renovável. E vejam como é que é feita a conta ali na coluna do meio, tá? Eu simplesmente pego a parcela renovável, energia do sol, da chuva, etc e tal, e outras coisas, tá? Divido pelo total de energia gerada, multiplico por 100. Deu 20,87. Então, o percentual de renovabilidade em tudo de energia que eu estou gerando ali na produção de cordeiro é só 21%, vamos arredondar. Só 21%, então os outros quase 80% é não renovável. Significa o quê? Eu estou usando recursos que não são renováveis. Diesel, né? Máquinas não são renováveis na sua plenitude, tá? Então isso é problemático. Isto é problemático. Mais um sinal amarelo que se acende aqui. Mais um indicador, Energy Investment Ratio. A dependência, aqui o mais correto seria a dependência financeira, tá? Para cada um joule usado da natureza, foram investidos 3,77 que vieram da economia. Tá? Então o I é de investimento, ou seja, o I é a soma de tudo que vem da economia. Certo? Tudo que a economia provê para a minha fazenda. Então é como se fosse assim, a natureza bota 1, a economia bota 3,77. Então assim, por isso que é um indicador de dependência, significa que é muito dependente da economia, não vive sem a economia. Tá? Não é um sistema que consegue, digamos assim, produzir, se reorganizar e se renovar e se reinventar, certo? Sozinho, ele precisa de muita coisa que ele vem da economia. E do ponto de vista financeiro, isso aqui é complicado, porque significa, do ponto de vista eminentemente financeiro, significa que eu preciso de grana, muita grana para fazer aquilo funcionar. Eu não consigo usar só os recursos locais, eu preciso de botar dinheiro, tirar dinheiro do bolso para comprar esses fatores de produção que eu vou usar naquela produção, naquela fazenda. Então tá aqui, ó, mostra a eficiência do sistema de investimento financeiro. Tá? Quanto menor o EIR, mais competitivo é o sistema do ponto de vista econômico. Significa, quanto menor, mais por quê? Porque eu tenho, o denominador é o que vem de fora da economia, tá? É a necessidade de investimento, então significa que eu preciso pouco, tá? Não, ao contrário, né? Eu preciso pouca coisa que vem da economia, na verdade é o numerador, pouca coisa da economia, que é o F, é o numerador, me desculpem, tá? Para conseguir gerar a riqueza que eu gero. Então, se o F, que é o numerador, é pequenininho, tá? Eu vou ter um ERI pequenininho, e isso é um sinal de ser competitivo. Quanto menor, mais competitivo. Significa que preciso botar menos dinheiro de fora para conseguir gerar aquela riqueza, né, em termos de energia que eu gero ali. E, finalmente, o nosso EER, que esse é aquele que vai fazer também uma relação com a riqueza financeira da economia como um todo. Então, aqui eu tenho Energy Exchange Ratio, que é o que a gente chama, né, ficou conhecido como a energia entregue, o quanto que eu estou entregando. Então, ela vai ser resultado do quê? Da divisão entre a energia do produto e a energia do dinheiro. Eu vou tentar explicar isso aqui da seguinte forma. Lembrem aquela figurinha que tinha economia global, que o Odom estimou que a energia do dinheiro era 2 vezes 10, acho que na 12ª potência, se eu não me engano. Tá? Então, o que é aquilo lá? Aquilo lá era para cada $1, quanto que de energia foi envolvida para gerar $1. Então, isso aqui é o que eu tenho ali no denominador, é o que ele sege sobre dólar, aquilo ali é o que a gente chama de em dólar. Só para vocês terem noção, eu pedi para a nossa colega Beatriz esse número mais atualizado, só para vocês terem noção do em dólar do Brasil, que aquele sege sobre dólar, ou seja, se nós pegarmos toda a energia produzida em um ano em toda a economia brasileira, e nós dividirmos isso pelo PIB total do Brasil, o PIB total em dinheiro, vai dar 2,89 vezes 10 na 12ª potência. Isso é alguma coisa como 4 trilhões de joules para cada R$1. Alguma coisa em torno disso. Então, eu movimentei 4 trilhões, eu tenho assim, 1.000, milhão, bilhão, trilhão, 4 trilhão.
Então eu precisei de 3 quatrilhões, 2,89, né, ou 3 quatrilhões de joules para gerar uma unidade financeira na economia brasileira. Aí eu pego esse valor, tá? Eu pego esse valor, isso vai ser o meu denominador. Vai ser o meu denominador nessa conta. Veja que o C joule por dólar está embaixo, ele está no denominador do Y. Por outro lado, eu pego toda a energia que eu gerei nessa fazenda, que é o Y, eu pego a energia que eu gerei nessa fazenda toda e divido por quanto que eu gerei de riqueza financeira na venda da carne de cordeiro, da carcaça do cordeiro. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o Y e estou dividindo pelo preço, que é o que está no cifrão ali, ó, no denominador. Então, de novo, eu pego toda a energia desse sistema, que é representado por Y, toda a energia que eu gerei na fazenda, divido por quanto de riqueza financeira, quantos R$1.000 eu vendi de cordeiro, vai dar o quanto que vale um joule solar dentro da fazenda. Aí eu pego isso e divido, que é o que está ali, eu divido em dólar, que a gente chama, pela transformidade da moeda, e vejo qual é a relação que deu. Então, deu 1,20. O que significa 1,20? Tá? Significa, na verdade, que eu estou transferindo riqueza. Por que eu estou transferindo riqueza? Porque, veja, se eu tenho um numerador, a energia total, dividida por toda a minha receita, todo o valor que eu tive de cordeiro, tá? Aí eu pego isso e divido por quanto essa mesma relação, só que para a economia inteira, e vejo que essa divisão está dando 1,20, significa que no meu numerador está dando maior. Significa que proporcionalmente para o mesmo real, a fazenda usou mais energia para gerar o mesmo real do que a economia inteira usou de energia para gerar R$1. Vou repetir, a minha fazenda usou 20% a mais, é isso que quer dizer esse indicador. A minha fazenda gerou 20% a mais de energia para o mesmo real do que a economia inteira para o mesmo real. Tá? Então, na verdade, isso aqui é um indicador de agregação de valor econômico. Isso aqui é muito importante. E se até agora eu vinha falando, parece que eu estava, né, que os indicadores mostram uma coisa crítica à minha produção animal, aqui eu tenho uma coisa que, na verdade, é uma coisa positiva. Significa o quê? Ela gera riqueza. Então, quando a gente diz que o agronegócio gera riqueza, geralmente ele gera riqueza. Só que ele gera riqueza às custas da natureza. Outra forma de ver isso, eu poderia dizer o seguinte, olha, a economia não está sendo justa para o produtor de cordeiro. Não está sendo justa, tá? Porque ele está gerando proporcionalmente mais energia com o mesmo dólar do que ou com o mesmo real, do que alguma outra atividade. É como se a gente pudesse dizer o seguinte, olha, esse produtor, e outra forma de ver isso é dizer o seguinte, olha, ele tinha que receber 20% a mais do preço do cordeiro. Olha, outra forma de ver é a mesma coisa. Ele tinha que ter uma correção no preço do seu cordeiro de 20% a mais. Se ele recebesse 20% a mais num quilo que ele vende um cordeiro, ele estaria de acordo com a relação energia-dinheiro que a economia como um todo está praticando. Então, vejam bem, parece complexo, mas não é. Tá? Eu sei que em uma aula, na verdade em 2 aulas, é muita coisa para eu apresentar para vocês. Eu não tive pretensão de detalhar isso. Assim, eu não tenho a pretensão que vocês, em 2 horas aula, né, ou 2 horas e meia, vocês aprendam tudo de energia. Não tenho essa pretensão, isso até seria muita audácia e até uma violência da minha parte. Tem muita coisa por trás disso, mas eu tenho uma certa segurança de que eu consegui passar para vocês a base desse arcabouço teórico, desse método, e que vocês tenham percebido a riqueza de que isso é em termos de ferramenta. Tá? Então vejam bem, agora eu vou resumir num slide toda a análise que eu fiz. Eu, na verdade, a Beatriz e os seus colaboradores, nós fizemos, tá? Em relação a esse trabalho da ovinocultura em São José do Rio Preto. Resumindo, com esses indicadores que eu acabei de mostrar a vocês, eu posso dizer que a ovinocultura em São José do Rio Preto está relativamente bem em termos de transformidade, quando comparada com a tabela típica do professor Odom. Lembram que eu pedi para vocês lá no início, quando eu fiz aquele reparo, daquele errinho que faltava 2 zeros, lá da tabelinha típica, eu disse, olha, preste atenção nisso daqui.
Quanto mesmo que um alimento proteico mais ou menos tem de transformidade? Ele tem entre 1 milhão e 4 milhões. A transformidade é entre 1 milhão e 4 milhões. E a transformidade do meu cordeirinho produzido nessa fazenda deu 525 mil, se eu não me engano. Então está abaixo da faixa mais baixa dos alimentos proteicos. Então teve uma boa eficiência na produção de carne de cordeiro. Ainda que aqueles 525 mil, né, se não me engano, 525 mil possa ter parecido muito. Puta, preciso de 525 mil unidades de energia do sol para produzir uma unidade de energia em cordeiro? Parece um absurdo, tudo bem, mas ainda assim, por isso que eu falei, tudo é relativo. Ainda assim, em comparação com os outros alimentos proteicos, a nossa ovinocultura foi eficiente. Vocês entenderam? Porque ele diz lá que entre 1 milhão e 4 milhões, o nosso foi 500 mil. Então é a metade do nível mais baixo, praticamente. Então, vejo bem, se alguém chegar e dizer que a ovinocultura brasileira ela é bastante eficiente no uso de energia, em comparação com os outros alimentos proteicos, é de verdade. Por isso que eu falei para vocês, a gente tem que tomar muito cuidado com as verdades absolutas, depende muito do padrão de comparação que eu estou considerando. Muito cuidado. Então, jamais tenho a pretensão de achar que alguém domina a verdade. Tá? Então, aqui, ponto positivo para a ovinocultura do estado de São Paulo. Mas eu posso dizer também que a ovinocultura em Rio Preto está recebendo e transferindo 27% de riqueza gratuita da natureza para a economia. Alguém pode dizer, pô, mas isso é bom, Augusto. Depende do ponto de vista. Do ponto de vista eminentemente financeiro, claro que isso aqui é bom, porque eu estou me aproveitando de graça de 27% da riqueza que a natureza está me dando. Certo? De tudo que eu estou gerando, 27% a natureza está me dando de graça e não está me cobrando nada. Então, realmente, se eu sou, entre aspas, um capitalista selvagem, isso aqui é uma boa notícia. Mas se eu sou preocupado que a gente usa os recursos da natureza sem dar nada para ela em troca, isso aqui já começa a ser complicado. Tipo, olha, ela está me dando de graça. E o que eu estou fazendo por ela? Eu estou reparando alguma coisa? Eu estou reinvestindo alguma coisa para recuperar o que eu estou tirando da natureza? Então, é uma informação que a gente fica aqui, eu não diria que isso aqui nem é bom nem é ruim, depende do ponto de vista, mais uma coisa que é relativa. Mas eu vou dizer também que a ovinocultura está gerando uma carga ambiental de quase 4 vezes o que ela usa de recursos renováveis. Aqui não tem jeito, ponto contra, gol contra aqui, tá? Então, isso aqui joga contra a ovinocultura. Lembra daquele 3,89? Ela gera uma carga ambiental em relação ao que é renovável, que é uma carga pesada. Não é legal, está gerando muito resíduo, muito recurso, está usando muito recurso não renovável em relação ao que é renovável. Ponto, gol contra, gol é para o adversário da ovinocultura aqui. Eu vou dizer também que ela gera mais carga ambiental do que traz de contribuição energética. Mesmo aqueles 27% que ela traz de graça, mas na verdade ela está gerando 4 vezes mais, então ela é, talvez, de acordo com aquela escala de Odum, ela é insustentável. Significa, tudo bem, ela é viável hoje, mas ela não vai conseguir ser assim para a vida inteira. Tá? Porque vai chegar uma hora que o sistema vai, como a gente diz, colapsar, vai entrar em colapso. Porque não tem como eu sempre gastar mais do que eu ganho. É impossível. Os pais da gente sempre falam, não adianta, você quer que eu não posso gastar mais do que eu ganho. Até um mês vai, até outro vai. Você vai lá, se endivida, pede emprestado, chega uma hora que não dá, que entra no colapso. É mais ou menos isso que acontece com um sistema que usa boa parte de uma energia gratuita, que usa muito recurso não renovável, ele vai colapsar um dia. Então, olhar para isso daqui sob esse enfoque e dizer que isso aqui é sustentável não é fato, de acordo com este enfoque, tá bom? Eu vou dizer também que a ovinocultura tem um percentual de renovabilidade de 21%. E eu posso dizer apenas 21%, e dizendo, 21% é excelente. Depende do que é o seu padrão de comparação. Tá? Depende com o que você vai comparar. Se eu comparar isso aqui com uma indústria, provavelmente está muito bom. Mas se eu comparar isso aqui com uma agricultura orgânica, uma pecuária orgânica, isso aqui deve estar péssimo. Então, de novo, cuidado com a relatividade. Tá? Então, só 21% daquele sistema está sendo renovável. É uma baixa renovabilidade. Ela é pouco eficiente em termos de investimento. Vimos também, para cada parte que a natureza investe, ela tem que botar 3 de investimento. Então, financeiramente,
é algo questionável, pode ser algo também insustentável, não só ambientalmente, mas também financeiramente. E, finalmente, aqueles 20% que a gente foi a última coisa que a gente viu. Eu posso dizer que ela ainda está transferindo 20% a mais para a riqueza. Então, isso aqui também posso dizer que é uma coisa boa. Então, vejam bem, tem coisas boas, tem coisas não tão boas, tem coisas relativas. Tá? Mas eu procurei trazer com fatos e com método científico, que eu estou há quase 3 horas, né, juntando as nossas aulas, tentando explicar para vocês, de que eu posso ter métodos para não ficar só numa discussão de que eu acho que é ou do que eu acho que eu não é. A ciência está aí para nos mostrar que nós temos ferramentas para fazer isso e para ter uma conversa numa boa a partir de fatos. Aí vocês imaginem, se eu pegar e aplicar isso daqui para a produção de leite, para a produção de gado de corte, para a produção de avicultura, para a produção de silvicultura, existem várias aplicações dessas. Nós estamos fazendo algumas tantas no nosso laboratório, no LAI. Tá? Então, daqui a uns anos, a gente vai poder dar essas respostas para vocês. E se vocês procurarem, por exemplo, produção de leite, tem vários trabalhos que tem. Então, se vocês quiserem saber o quão renovável, o quão sustentável é a produção de leite, existem trabalhos. Existem trabalhos também para avicultura. Tá? No Brasil, até onde eu sei, os 2 setores de produção animal que mais têm trabalhos é a bovinocultura de leite e a avicultura. Mas tem trabalho para peixe também, tem vários não, mas tem alguns trabalhos para peixe, tem trabalho para soja, tem trabalho para várias coisas. Ok? Era isso, meus colegas. Eu espero ter conseguido fechar esse raciocínio com vocês da síntese energética aplicada na economia, tá? E com isso a gente fecha o nosso assunto. Qual é a verdadeira riqueza para a síntese energética? Fica bem claro, né? Será que um país exportador de commodity, como vai ficar naquela relação de troca? Mandando um monte de solo de graça, de sol de graça, de mão de obra barata de graça, certo? De floresta que a gente bota abaixo de graça, certo? De várias outras coisas. Será que a gente recebe o valor justo para nós ou para um país que é um grande exportador de commodity? Uma coisa é eu vender um laptop de um país, do Brasil para um outro país. Outra coisa é eu vender um container de soja, tá certo? Então, assim, será que essas trocas são, entre aspas, justas? A palavra justa é sempre muito cuidado que a gente tem que ter. Mas eu gostaria que vocês discutissem essa questão. Ok? Estes eram os nossos problemas centrais. Espero que tenhamos conseguido tratá-los satisfatoriamente. Como sugestão para expandir o conhecimento de vocês, eu queria sugerir 2 coisas. Primeiro, isso aqui é só para vocês conhecerem, porque é um mundaréu de coisa, mas eu realmente gostaria que vocês entrassem lá no site do laboratório do professor Ortega, tá? Então tá aí, ele tem lá um módulo de sistemas agrícolas muito legal, um manual. Ele vai explicar tudo e muito mais do que eu falei, mais detalhadamente, é super legal. Visitem o site do laboratório do professor Ortega, tem muita coisa. Eu gostaria que vocês tivessem conhecimento de que isto existe e de que vocês podem aperfeiçoar os estudos de vocês se vocês quiserem trabalhar um pouco mais com isso. E a minha segunda sugestão, isso vai parecer um pouco chatice, mas eu modestamente realmente gostaria de sugerir isso para vocês, é o seguinte: nós tivemos a palestra do professor Ortega, só que estávamos no início, não tínhamos falado quase nada, tá? Eu sabia que ia ser doído, eu sabia que ele ia trazer uma carga gigantesca de informações, tá? E que talvez vocês não fossem captar o que poderiam captar. Mas eu estou muito seguro que depois dessas 2 aulas, se vocês forem assistir de novo, vocês vão captar muito mais, vocês vão aproveitar muito mais, tá? Então, a minha sugestão, eu sei que muitos já assistiram. Quem já assistiu, assistam de novo. O vídeo tá bom, tá assim relativamente bom, dá para ver bem os slides. O áudio tá bom, eu testei de novo, tá lá no Facebook do LAI. Então, por favor, a minha sugestão é que vocês assistam novamente a palestra do professor Ortega, mesmo quem esteve presencialmente, e tentem captar um pouco mais sobre economia ecológica, sobre síntese energética que ele tratou lá. Eu tenho certeza que isso vai ser muito enriquecedor para vocês, vocês vão se sentir mais aliviados. Putz, agora
eu consegui entender o que o professor Ortega falou naquele dia, que eu não consegui entender muita coisa, porque talvez eu não tivesse lá uma base ainda muito sólida. Ok? São essas minhas duas sugestões, não precisa me entregar nada, me enviar nada, é só para realmente consolidar os conceitos de vocês. Ok, pessoal? Espero que tenha sido mais uma aula minimamente satisfatória para vocês. Eu fico à disposição pelos canais de sempre, tá? Contem sempre comigo. Relaxem um pouco em termos das divergências de opiniões entre os colegas, tá? É normal, é salutar. Meu enorme respeito a todos eles, eu gosto muito de cada um de todos os meus colegas de departamento, dos outros departamentos da FZEA. Claro que a gente diverge muitas coisas, mas eu sou um grande admirador de todos os meus colegas, tá? Todos eles, eu sei na pele o quanto eles suaram para estar onde eles estão, tá? Não é fácil e respeito muito o trabalho deles. Então, assim, não tenho a pretensão de saber quem é mais certo, menos certo, etc. Todos aqui estamos muito modestamente, com todas as nossas limitações, tentando dar alguma contribuição decente para vocês. Então, saibam gerenciar essas diferenças e acreditem que elas possam ser benéficas para vocês e não deletérias, tá? Eu gosto muito de acreditar nisso. Quem de fato acredita na diversidade tem que entender que a diferença ela não é destruidora, ela é construtora. Ok? Meu abraço para todos e todas. Fiquem em paz.